fazer como eu quero fazer. Deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Ele não mudou, não atrás com o que prometeu. Na sua promessa ele não se esqueceu. Maior que o seu problema é o teu Deus, é o teu Deus. Ele não mudou, vai acontecer do jeito que ele falou. Ninguém vai anular o que ele planejou. Foi decretado por alguém que nunca errou. Ele não mudou, ele não mudou. Quem te viu derrotado vai te ver na vitória. Pode contar no dedo, está chegando a hora. Quem te humilhava, quem te desprezava, vai pedir teu autógrafo. E a mão que te amedrontou, vai ter que te aplaudir. E a boca que falou mal, vai ter que me dizer. Vão te ver lá em cima, vão gritar bem alto. Quem te viu e quem te deu. Aleluia! O homem das mãos juradas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Mas o homem das mãos juradas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Eu quero a maravilha, mas milagre acontecer. Caminhou sobre as águas, porque ele tem poder. Ele abriu a mar. Eu como passou a terra, o homem das mãos juradas. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Atos, capítulo 13, versículo 36. Glória a Deus. Amém? Vou estar lendo aqui. Glória a Deus. Aleluia! Já vão procurando enquanto eu leio. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com seus pais e viu a corrupção. Glória a Deus. Vou repetir de novo. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração. Quero que você repita essa parte comigo, amém? Sei que você está cansado, mas Deus vai dar graça. Após ter servido a sua própria geração. A sua própria geração. Amém. Agora vamos colocar na mão nossos corações, fazer esta oração, para que a palavra de Deus entre em nossas vidas. Senhor Deus eterno Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Venha falar esta noite, falar aos corações e às vidas de cada um. Porque a tua palavra, Senhor, ela penetra a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas. É ela, Senhor, que faz a obra e que opera essa noite, ó Pai. Fala esta noite, Senhor, é o que te peço.
que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, aqui estamos essa noite. Sabemos que não é uma noite de festas, mas nosso Deus é o Deus que está acima de todas as coisas. E querendo trazer essa mensagem a todos, eu queria poder trazer uma mensagem mais de consolo, porque na noite que passamos, nessas semanas que passamos, queria poder trazer uma mensagem de conforto, mas não sou eu que sou dono da mensagem. Eu não sou dono da palavra e muito menos da pregação. Quem é o dono da pregação e da mensagem é o Senhor. Eu sou apenas um enviado dele para pregar a palavra. Não é como eu quero, mas é como ele quer. Mas antes de trazer essa mensagem a respeito de servir a sua própria geração, o chamado de Deus e o propósito de Deus para cada vida, para cada pessoa, para cada um que vive nessa terra. Quero poder lembrar a todos de que os acontecidos dos últimos dias, nós não perdemos a esperança. Nós não somos, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz respeito, que fala que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma viva e perfeita esperança, porque assim como o nosso Senhor Jesus morreu, ele também ressuscitou. E diz a palavra de Deus que ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus serão como ele. Vão morrer, mas irão ressuscitar no último dia, ante a última trombeta. Então, é essa a mensagem de conforto que nós temos hoje. Choramos, nos entristecemos e ficamos de luto, mas sabemos que ante a última trombeta nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares e com todos que, assim como ele, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Amém? Então, trazendo essas mensagens, nós vamos aprender hoje sobre servir a nossa própria geração. Porque Deus ele tem nos chamado, Deus tem um chamado para cada um, mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes de nós virmos a existência, Deus tem um chamado e um propósito para cada um nessa vida. Para cada um. Não importa se é alto, baixo, se tem riqueza, se é rico ou pobre. Deus tem um chamado para cada um. Porque olha o que diz as Escrituras em Jeremias capítulo 1. Deus diz para Jeremias que antes que tu fosse gerado no ventre, eu te escolhi e te separei para ser profeta entre as nações. Porque quando eu li esse texto em Atos capítulo 13, versículo 36, me saltou a minha vida, saltou aos meus olhos esse texto e esse versículo. Porque nos diz respeito não apenas de uma pessoa, mas diz respeito de uma geração, diz respeito de o que Deus fez através de uma pessoa, e através dessa pessoa atingiu uma geração inteira ao Senhor. Onde se encontra escrito isso é o livro de Atos. Atos é o livro que escreveu Lucas, o médico amado. Um homem que era médico, portanto, era inteligente, tinha suas capacidades e, dotado pelo Espírito, reescreveu este livro, que vai narrar a história da igreja, vai narrar a história do início da igreja na história. Vai mostrar como ela nasceu, vai mostrar como ela segue e como ela caminha ao longo de Atos. E aqui no capítulo 13, só dando a introdução, no capítulo 13 vai mostrar que Paulo e Barnabé chegam numa certa cidade, e nessa cidade eles começam a pregar a palavra de Deus, começam a trazer a mensagem de salvação, trazer a mensagem a qual que Cristo Jesus é o Messias, ele é o Salvador.
Ele é o Senhor de todos. E ao ler essa mensagem, veio o versículo 36. E eu me perguntando a Deus por que veio esta mensagem. Qual foi o motivo dela? É porque no meu coração veio que é porque a nossa geração precisa de pessoas que sirvam a ela. Que a nossa geração está precisando de pessoas que se levantem, de pessoas que cresçam e aprendam e busquem a vontade de Deus. Está precisando de homens e mulheres que se levantem segundo o propósito da vontade de Deus. Para quê? Para dizer que, embora tudo esteja correndo, embora o barco esteja naufragando, embora todas as coisas estejam acontecendo, há um Deus no céu. Há um Deus que criou tudo. Há um Deus soberano. Há um Deus que pode todas as coisas. E é esse Deus a qual nós servimos. Primeiramente, tudo que o pastor falou, o primeiro que foi louvado acerca do chamado, foi a confirmação dessa pregação. O chamado de Deus. Ele é um chamado que é para todos. Existe a chamada geral e a chamada específica. A chamada geral se encontra em Mateus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado geral, que Jesus convida todos para fazerem parte do seu reino. Jesus convida todos para fazerem parte deste reino glorioso. Para quê? Para o servir. Para servir neste reino glorioso, cujo rei é o único soberano sobre toda a terra, cujo rei não perece e cujo reino é sempre eterno, vive de geração em geração e nunca se acaba. Aleluia. Dentro desse chamado geral tem um chamado específico, chamado para louvar, um chamado que é aquilo que você vai fazer dentro desse reino. Então, dentro disso, nós vamos ver qual foi o chamado de Davi, quais foram as coisas que ele passou e qual foi as coisas que ele fez para a sua geração. E através disso, nós vamos tomar uma lição. Nós vamos tomar uma lição do que a gente deve fazer para servir a nossa geração. Primeiro, quem foi Davi? O que ele fez? Quais foram as suas convicções? Você vai notar que no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, vai estar mostrando que Davi era pastor de ovelhas. Nisso, Davi, servindo como pastor de ovelhas, vem um homem, este homem chamado Samuel. Ele chega e unge Davi a ser rei. Unge Davi na frente de seus irmãos. Davi, ele era o último. Davi, ele era o último da fila, o último da escolha, a quem ninguém preferia, nem mesmo o seu pai. E Davi, ele é ungido rei. Davi foi separado para ser rei. Mas nesse meio termo, Davi teve que servir ao rei Saul. Davi teve que servir aos outros, para antes servir a sua geração. Davi, diz a palavra que era o homem segundo o coração de Deus. O homem que, quando diz que é segundo o coração de Deus, não é que ele era perfeito, mas é que tudo que ele ia fazer, ele buscava a vontade de Deus. Ele buscava o querer de Deus. Certa feita, eu estava conversando com alguém e essa pessoa falou para mim que o coração do homem é enganoso. Que ele me citando essa passagem, diz assim, não, mas o coração do homem é enganoso. E aí ele diz a passagem que diz, mas por que a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Ou seja, eu disse para ele, sim, olha a frase que você falou. Você disse que o coração do homem é enganoso, é falho. Mas Davi não era o homem segundo o seu próprio coração. Davi não era o homem segundo a sua própria vontade.
Davi não era o homem segundo o seu próprio querer. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Não era o coração de Davi que regia ele, era o coração de Deus que regia Davi. É nisso que se encontra o chamado de Deus. Primeiro, como nós somos chamados? Somos chamados a fazer a vontade de Deus. Primeira coisa para nós servirmos a nossa geração é fazer a vontade de Deus. Aleluia. Nisso que nós muitas vezes perecemos. Nós entendemos que servir a nossa geração é fazer tudo do nosso jeito, fazer tudo da nossa forma, do jeito que a gente quiser, a gente faz. E assim tá bom, porque eu estou servindo a minha geração. Mas isso é um erro, porque todo aquele que é chamado de Deus, ele não foi feito para fazer sua própria vontade. Quando ele é chamado de Deus, ele foi feito, nascido para fazer a vontade daquele que criou os céus e a terra. Você vê que no chamado de Davi, Davi foi ungido a ser pastor, a ser rei. Mas logo após ele ser ungido para ser rei, ele voltou para o campo. Logo após ele ser chamado ungido para ser rei, ele voltou para o lugar onde ele estava. Ele voltou para o ambiente onde ele estava, que era ser pastor de ovelhas. Fazer muitas vezes a vontade de Deus. É a gente estar num lugar onde é contrário ao chamado que ele nos chamou. Por exemplo, Davi foi chamado para ser rei, mas estava no campo, entre as ovelhas. Davi foi chamado para governar multidões, para ser visto por todos, mas ele começou sendo pastor de ovelhas. A gente pode pensar que Davi pode ter se perguntado, mas eu acabei de ser ungido rei. Eu acabei de ser chamado a ser um grande chamado na minha vida. Tem uma grande liderança sobre mim. Por que eu estou voltando a ser pastor de ovelhas? Por que eu estou voltando para o mesmo ambiente? A resposta é que a vontade de Deus, ela é soberana sobre nós. Que quando Deus chama a nossa vida, quando Deus nos chama para o propósito dele, ele nos trata. Deus, ele nos aperfeiçoa. E Deus, ele nos traz para a olaria. Ele nos traz para o chamado. Davi precisou ao longo de 10 anos, ser preparado para ser rei. Primeiro, que a vontade de Deus foi soberana sobre a vida de Davi. Porque quando ele foi separado para ser rei, quando ele tomou o trono, quando ele tomou aquilo que Deus havia dado para ele, a primeira coisa que ele faz é trazer a presença de Deus de volta para Israel. É trazer o altar, trazer a arca da aliança de volta para Israel. Quando você lê o texto de Atos, capítulo 13, versículo 36, traz Davi ter servido a sua própria geração. Quando Davi assumiu o trono, a primeira coisa que ele faz quando se assenta ao trono, ele diz: olha, eu só vou governar, eu só vou estar aqui, só vou fazer esse chamado, trazendo a presença de Deus para a minha vida. Trazendo o altar, trazendo a arca da aliança de volta para Jerusalém. De volta para o seu lugar de origem. Muitas vezes nós queremos fazer o chamado. Muitas vezes nós, chamados por Deus, queremos fazer tudo sem a presença de Deus na nossa vida. Como assim? Nós queremos pregar, nós queremos louvar, nós queremos pular e fazer a obra de Deus de tal forma que nos esquecemos que a obra é de Deus. A obra vem de Deus. Então, nós temos que nos conectar a Ele. Nós temos que viver com Deus. Nós temos que servir a Ele para então poder servir a nossa geração. Primeira coisa que Davi faz ao se tornar rei é trazer a presença de Deus para Israel. Porque uma geração só consegue se manter de pé tendo Deus como seu alicerce.
Uma geração só consegue vencer tendo Deus em sua vida. E quando... Sabe o que Davi ele diz para nós é que quando nós trazemos a presença de Deus para nossas vidas, quando nós trazemos a presença de Deus para a nossa casa, quando nós trazemos a presença de Deus para o nosso ambiente onde nós estamos, a coisa fica diferente, o lugar fica diferente. Pode estar em meio à tempestade, mas quando Deus está no barco, é Ele quem governa a tempestade, é Ele quem governa o ambiente, é Ele quem governa nossos sentimentos, é Ele quem governa toda a nossa vida. Você vê que Israel estava passando por uma decadência. Israel havia perdido seu rei. Israel estava perdido. Mas Davi, mesmo tendo derrotado o gigante, Davi, mesmo tendo matado o urso e o leão, quando ele se assenta no trono, ele não se firma na sua própria força. Ele não se firma na sua própria capacidade. Ele não se firma no seu próprio talento. Ele não se firma na sua própria força física, não. Quando ele se assenta no trono, ele se lembra, olha, eu só estou no trono porque um dia Deus me chamou para estar ali. Eu só estou no trono porque um dia o Senhor me ungiu para estar ali. Então, se eu estou no trono, eu vou chamar a presença dEle para a minha vida. Eu vou chamar a presença dEle para a minha história. Eu vou chamar a presença dEle para a minha geração. Glória seja dada ao Senhor. Ao ver que a vontade de Deus ela é soberana em nossas vidas, acontece que, ao longo da caminhada de Davi, você vê que ele foi um homem como todos nós. Foi um homem que foi imperfeito e foi falho também. Mas foi alguém que nunca deixou de orar. Nunca deixou de buscar a presença do Senhor. Você vê que tudo o que Davi fazia, ele consultava ao Senhor. Você vê 2 Samuel, você vê ele, quando ia ser ungido rei, ele ora a Deus dizendo, eu vou para Hebrom para ser ungido rei. E Deus vai lá e diz, você vai. Quando Davi ia guerrear, ele sempre pedia a direção de Deus. Quando ele ia para qualquer batalha, ele pedia a direção de Deus. E a única vez que ele não pediu a direção de Deus, ele caiu em pecado. Ele caiu na sua própria cobiça, na sua própria vaidade. O que é você estar debaixo do chamado de Deus? É que dentro de você, dentro de cada um de vocês que estão aqui, não importa se você é criança, se você é adulto, dentro de cada um de vocês que está aqui, tem algo muito grande para você fazer. Tem um chamado muito grande para a sua vida. Porque o chamado de Davi, eu vou falar um pouquinho dele, que o chamado de Davi não fez ele apenas tocar na sua família. Não fez ele apenas tocar nas pessoas que estavam perto dele. O chamado de Davi fez ele tocar uma geração inteira. Você vai ver que tem muitos leitores da palavra de Deus aqui. Você vai ver que depois que Davi morre, depois que Davi parte, você vai ver os próximos reinos, os próximos reinados. Todos eles dizem, assim como andou Davi nos caminhos do Senhor, andou tal rei. Assim como eram nos tempos de Davi, assim foi no tempo deste rei. Quando Davi buscou fazer a vontade de Deus, ele não só afetou a sua geração, mas ele afetou as próximas gerações que estavam vindo. Ele afetou aqueles que vinham depois dele. Porque depois dele, não houve nenhum rei que fez o que ele fez. Ele foi exemplo para a sua própria geração. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para servir a Ele. Para servir a Ele servindo ao próximo. Porque o que Deus quer dizer quando falou apóstolo, quando falou de Davi? Ele disse que Davi foi um homem segundo o seu coração. Sendo um homem segundo o seu coração,
ele não só ajudou a ele mesmo, mas ele ajudou os próximos. Ele ajudou aquele que estava ao seu lado. Quando nós vemos a palavra de Deus a respeito de Davi, vemos que ao longo da sua vida, ele sempre dependeu de Deus. Vemos que ao longo da sua vida, ele sempre buscou a orientação de Deus. Glória a Deus. Vemos que ao longo da sua vida, ele sempre quis, sempre desejou, sempre ansiou ter a presença de Deus na sua vida. Oh, glória. Nós vemos também, Oh, Senhor, aleluia. falando acerca de serviço, me veio duas pessoas a falar. Acerca de Davi e acerca do seu descendente. Oh, glória, aleluia. Aquele que é chamado o leão da tribo de Judá. Aquele que é chamado a estrela de Davi. Oh, glória. Aquele que é chamado o Alfa e o Ômega. Me veio acerca de Jesus Cristo. Porque Jesus é o nosso maior exemplo do que é chamado. Ele é o nosso maior exemplo de serviço nas Sagradas Escrituras. Porque quando Jesus veio à Terra, ele não veio para ser servido. Jesus ele não veio na Terra para buscar a glória do homem. Ele não veio à Terra para buscar a sua própria vontade. Mas ele mesmo disse nas Escrituras: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Quando você vê a história de Cristo Jesus, você vê a história do nosso Salvador e nosso Senhor, você vê que a vida dele foi de serviço. A vida de Davi. Glórias a Deus. Aleluia. Davi serviu a sua própria geração. Oh, Senhor, Agora com a história, com a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. glória, glória a Jesus. A vida dele na terra foi de serviço. A vida dele na terra foi Glória, para nos dar o exemplo. Porque Jesus, ele veio em nós. Ele veio para nos dar exemplo. Ele veio para nos mostrar como nós devemos ser. Glória a Deus. Da sua vida, o seu ministério, todo na terra, foi por um único propósito. Foi para o único serviço que ele veio. Ele veio para morrer por nós. Glória a Deus. Ele veio para dar a sua vida em resgate a nós. Aleluia. Ele veio para trazer a nova aliança. E quando Cristo Jesus estava a fim de cumprir o seu ministério, estava a fim de cumprir a sua carreira, você vai ver onde eu vou chegar. Quando Jesus Cristo estava pronto a seguir a sua carreira, a sua jornada, lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, ele pendurado no madeiro, sendo açoitado, ele foi pendurado no madeiro. E lá no madeiro, todos quanto o estavam vendo, estavam enxergando, zombavam dele, injuriavam ele, quebravam ele. Queriam que ele descesse da cruz. Queria que ele descesse para que ele pudesse se salvar a si mesmo. Aleluia. Mas lá na cruz, Jesus ele veio para servir a nós. Lá na cruz, quando Jesus ele deu a sua vida, Jesus ele, lá na cruz do Calvário, com a sua morte, quando ele morreu e derramou seu sangue por nós, ele abriu o véu de cima a baixo. Ele deu a sua vida para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Ele serviu não só a sua geração, Jesus serviu todas as gerações. Aleluia. Porque o chamado que nós temos hoje é porque Cristo Jesus morreu por nós. Cristo Jesus deu a vida por nós. Glória a Deus. Ele foi o nosso maior exemplo de serviço nessa terra. Tudo que nós temos hoje foi graças a Ele. E graças a Ele que nós estamos aqui. Aleluia. Como você serve a sua geração? Sirva, fazendo a vontade de Oh, Deus. glória, aleluia. Sirva, mesmo sem você ser visto. Sirva a Deus de todas as formas e de todas as maneiras. Mesmo que você não seja recompensado nessa vida, você será recompensado um dia.
Mesmo que você não tenha aplausos, mesmo que você não seja elogiado, mesmo que muitos não te vejam, saiba que nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu por você. Deu sua vida por você. Colocou um chamado dentro da sua vida. Deu um propósito para a sua vida. Deu uma direção para você. Deu uma origem para a sua vida. Saiba que o seu propósito e o seu chamado na terra não estão envolvidos com a terra, mas estão envolvidos com o céu. Quando Jesus te chamou, quando Jesus ele te trouxe aqui, ele te trouxe para você servir a Ele. Ele te trouxe para você servir a Ele nessa terra. Faça isso, porque Ele derramou o seu sangue por você. Ele deu a sua vida por você. Você tem um chamado. Você tem uma missão nessa terra. E essa missão é desperta. E essa missão é entregue quando você se entrega a Ele. Quando você se entrega a Deus para fazer a sua vontade, o seu querer e o seu propósito. Saiba que eu queria falar de todos, mas eu não tenho tempo, mas saiba que todos os homens e mulheres de Deus que fizeram a vontade do Senhor, que se entregaram a Ele, mudaram as suas gerações, mudaram os ambientes em que ele estava. Abraão, Moisés, Elias, nosso exemplo máximo, Cristo Jesus. Nós vemos outros exemplos como Paulo, Pedro, todos que serviram a Deus, que viveram a vida em prol do reino de Deus, mudaram gerações, mudaram suas épocas. E eu sei que Deus chama você hoje para mudar a sua geração. Eu sei que pode o ambiente ser desfavorável, pode a situação estar toda contrária, mas se Jesus te chamou, se Jesus te convidou, se Jesus te chamou para o barco, saiba que Ele está no barco, Ele te sustenta, Ele é teu firmamento, Ele é o autor e consumador da tua fé, Ele é que te manda pregar, Ele é que te manda louvar, Ele é que te manda fazer as coisas para esta geração. E saiba que quando Jesus Ele te chama, Jesus Ele é aquele ordenado para você. Se Jesus te chamou, tenha convicção, tenha firmeza e tenha certeza que foi Ele quem te chamou. Porque pode ter certeza que você irá impactar essa geração. Uma geração de pessoas depressivas. Uma geração de pessoas que não entendem o que estão fazendo na terra. Uma geração de pessoas que ainda não compreenderam o porquê nasceram. Por que estão nessa terra? Por que eles estão vivendo? Uma geração que está dentro da igreja, mas não entende o Deus da igreja. Não entende o propósito dele na tua vida. Não entende o propósito de Deus. Saiba que Jesus te chama hoje para servir essa geração. Como o pastor falou, não importa o jeito que está a tua vida. Não importa o estado que você está. Não importa o lamaçal que você se encontra. Não importa o buraco que você está. Nosso Jesus é especialista em pegar barro e fazer vaso. Nosso Jesus é especialista em fazer o que o mundo acha que não dá. Jesus faz, Jesus transforma, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus chama para ser pregador, Jesus chama para ser missionário, Jesus chama para servir essa geração. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que dentro de você tem um chamado. E quando nós fomos chamados a fazer a vontade de Deus, existem tantas coisas que acontecem. Mas vou contar só uma história que já foi contada por muitos. Certa vez um pregador norte-americano estava fazendo uma cruzada missionária em um certo país europeu. E diz a história que ele estava fazendo missões ao longo de semanas. Ninguém havia aceitado Jesus. Ninguém havia aceitado a Cristo. Mas, num certo dia entrou o jovem
E esse jovem, ele pregando, ele aceitou a Cristo Jesus. E este pregador, ele era um pregador que anotava os nomes das pessoas que eram salvas, as pessoas que aceitavam Jesus. Ele, chegando em casa, reclamou com a sua esposa, falou: olha, eu preguei, eu me esforcei, eu fiz a cruzada e só uma pessoa aceitou Jesus. Só uma alma aceitou. E eles foram ver o nome daquela alma que aceitou Cristo Jesus. Viram que o nome dele era Billy Graham. Você não sabe o que é Billy Graham. Mas a única alma que aquele missionário ganhou, a única alma que ele ganhou naquele dia, ao longo da sua geração, Billy Graham pregou para mais de 100 milhões de pessoas. Mais de milhões de pessoas ouviram a mensagem que através do Billy Graham foi pregada. Milhões de pessoas aceitaram a Cristo Jesus, se converteram ao Senhor. Ele foi o maior pregador da nossa geração. E ele foi salvo numa cruzada missionária que foi feita por semanas, que só ele foi salvo. Saiba que dentro de você, dentro da sua vida, tem algo importante. Tem algo que você tem que fazer. Você tem que pregar. Você tem que louvar. Você tem que fazer isso. Por quê? Porque Paulo falou: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Você tem algo importante para fazer. E você tem vidas para alcançar. Você tem pessoas para pregar. Você tem pessoas que através da sua história, através da sua vida, irão aceitar Jesus. Irão buscar a Jesus. E irão fazer a obra do Senhor através da sua vida. Através do seu ministério. Então fique firme. Faça a obra do Senhor. Vamos estar se pondo de pé? Sei que tudo que nós estamos passando é difícil. É complicado. Mas se Deus me trouxe a mensagem de um chamado, é porque Deus quer renovar chamados essa noite. Deus quer dar forças e quer capacitar alguém aqui para o chamado. Quer dar forças, quer dar vigor. Porque sabemos que ao longo da caminhada, né, pastor? Acontece altos e baixos, acontece tristezas e angústias. Mas o meu Deus, o meu Senhor e Salvador está aqui. E se Ele trouxe essa mensagem, é porque Ele tem algo importante na sua vida. Ele tem um chamado para você. Ele tem um ministério. E através desse ministério, você vai tocar muitas pessoas. Você vai tocar muitos ambientes. E muitos irão ouvir Jesus através da sua boca. Foi cantado aquele hino: ter chamado é servir com o coração. Então, eu convido você que está esta noite aqui, que já foi impelido muitas vezes, sabe que tem um chamado, sabe que Deus tem um chamado na tua vida. Vem aqui à frente. Vem aqui. Glória a Deus, aleluia. Saiba que